Olá pessoal, meu nome é Rômulo, estamos aqui no curso Mirante e eu sou responsável pela disciplina de Química, voltado justamente para o ITA e para o IME. Vamos começar com essa questãozinha aqui que envolve orgânica, envolve funções orgânicas. Muito importante para o ITA, para a prova de Química, além de orgânica, são as funções orgânicas que aparecem no estudo da Química. Então nós temos funções. Quais são as funções orgânicas que nós conhecemos? Nós temos funções orgânicas oxigenadas, funções orgânicas sulfuradas e funções orgânicas nitrogenadas. Dentro dessas funções, é importante você saber também os hidrocarbonetos e todo o conceito sobre cadeias, se a cadeia é aberta, se a cadeia é fechada, a nomenclatura das cadeias, que isso, muitas vezes, quando cai uma questão do ITA e do IME, ele envolve esse conhecimento de nomenclatura misturado com funções orgânicas, misturado com tipos de cadeias, então é muito importante esse tipo de estudo para a química orgânica. Então não deixe de lado o estudo da química, a vertente da química orgânica para estudar para o ITA e para o IME, porque cai bastante. Vamos para essa primeira questão, que fala justamente quanto ao aspecto dos isômeros, por exemplo, que você começa a estudar isso com hidrocarboneto, que está intimamente associado com a função orgânica nitrogenada. Então vamos ler a questão. Isso caiu no ITA 2019. Assinale a opção que apresenta um número total de isômeros estruturais de aminas. Quem são as aminas? É uma função orgânica nitrogenada, cujo nitrogênio é o principal elemento dessa função. Simples demais, fácil demais. E o que são isômeros? Isômeros são compostos químicos que são diferentes entre si, mas que mantêm a mesma fórmula molecular, que é o caso aqui. Ele quer descobrir quantos compostos diferentes entre si tem que mantêm a mesma fórmula molecular. No caso, com 4 carbonos, 11 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então, o jogo aqui, a brincadeira aqui é você montar todas as possíveis estruturas obedecendo o mesmo número de carbono, o mesmo número de hidrogênio e o mesmo número de nitrogênio. Vamos lá, vamos para o primeiro composto. Como é que nós conhecemos as famosas aminas? As aminas podem ser do tipo primária, secundária ou terciária. Lembrando que elas são derivadas da amônia, que é o NH3, o famoso NH3. Deixa eu só ajeitar isso aqui. O NH3. Como é que funciona o NH3? Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. E aqui, ó, como o nitrogênio é um elemento da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Como ele tem 5 elétrons na última camada, para estabilizar, atingir uma configuração de um gás nobre, ele precisa fazer 3 ligações, porque cada ligação covalente dessa aqui, ó, envolve um par de elétrons. Então, como ele tem aqui, ó, um elétron, deixa eu apagar aqui para você visualizar melhor. Como ele tem aqui um elétron do nitrogênio aqui, outro elétron do nitrogênio aqui, outro aqui, ó, forma os 5 elétrons que ele tem naturalmente na última camada. Com o outro elétron da ligação covalente com hidrogênio, nós estamos somando 6 elétrons, 7 elétrons, 8 elétrons. Então o nitrogênio com isso vai atingir a configuração de um gás nobre, certo? Essa geometria aqui, que às vezes o ITA cobra geometria, e iremos fazer durante o curso aqui algumas questões que envolvem geometria molecular. Isso aqui é uma geometria do tipo piramidal. É importante você saber geometria também, geometria molecular. Então, bora lá. A amina será primária quando da amônia eu retirar um dos hidrogênios e colocar um radical. Vamos dar um exemplo de uma amina primária. Nós temos o antigo NH3 que perdeu um dos hidrogênios, vai ficar NH2, ligado a um metil, a um radical metil. Quem é o radical metil? CH3. Como é o nome dessa amina aqui? Metilamina. Uma amina secundária é quando você retira o segundo hidrogênio. Seria N. Está aqui. Seria o N. Radical CH3. Vou colocar outro metil aqui. Vou colocar outro metil do outro lado. CH3. E sobrou aqui, ó, um hidrogênio ligado a ele. Então, esse é o dimetilamina.
E como seria uma amina terciária, quando ele perde esse último hidrogênio? Por quê? Como a amônia só tem 3 hidrogênios, nós teríamos, retirando o hidrogênio, uma amina primária, retirando 2 hidrogênios, uma amina secundária, retirando 3 hidrogênios, uma amina terciária. Então, um exemplo de uma amina terciária seria nitrogênio ligado a um radical metil, a um segundo radical metil e um terceiro radical metil. Trimetilamina, que obedece a mesma, nesse caso aqui, ó, como ele tem um par de elétrons não ligante aqui, ele vai empurrar os ligantes para baixo, tem a mesma geometria aqui da amônia. Não esqueça disso, não é importante. Então, qual é a dica? Quando você for montar esses compostos da amina, você montar todos os possíveis da amina primário, todos os possíveis da amina secundária, todos os possíveis da amina terciária, obedecendo sempre a fórmula molecular C4H11N. Então, bora lá. Vou apagar isso aqui para a gente construir. Bora lá. Quais são os primeiros compostos que a gente pode construir como uma amina primária? Tendo 4 carbonos. Então, primeiro passo, lembrando dos hidrocarbonetos, quando a gente vai montar a cadeia, vamos colocar primeiro os carbonos. Então, C, 4 carbonos. Vamos colocar, no caso, o grupamento amina aqui. Como ela é uma amina primária, então ela é o NH2. E vamos completar o restante das ligações aqui. Então, vamos usar uma ligação simples aqui, simples e simples. Vamos completar o número de hidrogênio. Como o carbono é um elemento da família 4A, ele faz 4 ligações. Aqui, ó. Então, aqui é CH3. Por quê? Porque já tem uma ligação covalente aqui de um carbono com o outro e somando mais 3 ligações covalentes que ele vai estar fazendo com o hidrogênio. Preencheu o octeto do carbono também. Atingiu a configuração de um gás nobre, tem 8 elétrons na última camada. Eu posso fazer na forma expandida. Como seria o radical aqui? Um radical não. Como seria esse CH3 ligado ao outro carbono? Seria assim, ó, CH, H. Mas, logicamente, quando você estiver resolvendo a prova, é muito mais fácil você colocar da forma direta, né? Do que estar colocando na forma expandida. Não faz o menor sentido isso. Você tem que ganhar tempo na prova também. Aqui, ó, CH2, por quê? Já tem uma ligação covalente aqui, uma ligação covalente aqui, com o segundo carbono, mais 2 hidrogênios. Aqui também CH2, aqui CH2. Vamos conferir se obedece à fórmula molecular C4H11N. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4. Quantos nitrogênios? 1. Então, nós preenchemos o número de carbonos, nós preenchemos o número de... Opa! Deixa eu apagar aqui. Nós preenchemos o número de nitrogênios. Então, nós temos um nitrogênio. E quantos hidrogênios nós temos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Obedeceu. Então, isso aqui é um dos compostos possíveis, com certeza. Como seria uma segunda opção? Vamos tentar colocar o grupamento amina como se fosse um dos radicais. Lembrando que não é um radical. Para ser radical, tem que ter carbono. Vamos colocar num carbono do tipo 2, porque se a gente fizer a contagem aqui, ó, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3 e esse aqui é o carbono 4. Vamos tentar colocar, agora, para fazer outro isômero, vamos tentar colocar no carbono 2, para ver se dá certo. E na hora da prova você pode ir testando. Vai dar certo. 4 carbonos. É o primeiro pré-requisito. Vamos colocar neste segundo carbono aqui o grupamento amina. Lembrando, nós estamos tentando montar todos os compostos possíveis da amina primária. Aqui, ó, CH3, porque tem que preencher o número de ligações possíveis do carbono. Esse carbono aqui, como já está fazendo 3 ligações covalentes, ó, só entra um hidrogênio. Aqui entra 2, aqui entra 3. E agora, será que obedece a fórmula? Sim. Se você contar direitinho, você vai encontrar aí, ó, C4, N1, aqui, e nós temos 6, 7, 8, 9, 10, 11 hidrogênios. Então, é um dos isômeros. Esses compostos aqui, Rômulo, você pode se perguntar, Rômulo, esses compostos não são iguais, não, entre si? Não. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas tem ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, tem tensão diferente também. Então, o que é que acontece? São compostos que têm propriedades tanto físicas como químicas diferentes entre si.
Então, eles são isômeros do tipo estrutural. Por quê? Porque o que está variando de um isômero em relação ao outro é justamente a estrutura dele. Pode ver que aqui, ó, nesse primeiro, a função que caracteriza a amina veio conectada ao carbono 1. Aqui já está conectado ao carbono 2. Então, esse aqui seria o carbono 1, 2, 3 e 4. E agora? Ou você pode se perguntar, Rômulo, e se eu colocar esse grupamento NH2 no carbono 3? Não tem diferença nenhuma desse que a gente acabou de montar. Você apenas rotacionou ele. Então é o mesmo composto, se colocar aqui. Porque esse carbono que agora a gente está inferindo como 3 aqui, passa a ser o 2. Bora montar ele. Você vai ver que não tem diferença nenhuma de um composto para outro. Colocando primeiro o número de carbonos, 4 carbonos. Depois vem o nitrogênio. NH2. Ligações simples. Aqui entra 3 hidrogênios, você não tem mais dúvida nisso. Aqui 2 hidrogênios, aqui 1 hidrogênio e aqui 3 hidrogênios. O que é que acontece? É o mesmo composto desse aqui, eles são iguais, ó. Eles não são isômeros entre si. Por quê? Nós pegamos esse primeiro composto e apenas invertemos. Como esse carbono da extremidade aqui ele é o mais complexo, ele passa a ser o carbono 1. Esse aqui o 2, esse aqui o 3 e esse aqui o 4. Pode ver que o grupamento aqui está no carbono 2 aqui e o grupamento aqui está no carbono 2 também. Então não existe a menor diferença entre esses compostos. Então, não faz o menor sentido deixar ele aqui, vamos apagá-lo. Como seria um outro isômero possível desse composto aqui, ó? Será que existe mais algum sendo amina primária para esse composto? Vamos ver. Sim, é possível. Carbono 1, 2, 3, 4. Então aqui nós temos uma ligação simples, simples, simples e o grupamento amina aqui, ó. Formando que composto? O NH2, amina primária. Vamos completar o número de hidrogênios aqui, 3. Número de hidrogênios aqui, 3. Número de hidrogênios aqui, 1, né? Uma ligação simples aqui, uma ligação simples aqui, 3 ligações simples, 4 com hidrogênios. O carbono, elemento da família 4A, faz 4 ligações. Quantos hidrogênios aqui? 2, ó, porque é uma ligação simples, simples aqui, mais 2 ligações com os hidrogênios aqui, formando as 4. Qual é a fórmula molecular dele? 4 carbonos, 1 nitrogênio, e nós teríamos 6, 7, 8, 9, 10, 11 hidrogênios. 11 hidrogênios. Então obedece à fórmula molecular também. É outro possível isômero. Vamos montar os compostos da amina secundária. Então é quando nós temos nitrogênio entre átomos de carbono. Entre 2 átomos de carbono. A amina terciária, nós temos o nitrogênio entre 3 átomos de carbono. Então, eu vou apagar todos esses compostos aqui para a gente montar. A amina secundária, nós temos nitrogênio entre átomos de carbono. Então tem que ter um carbono aqui e outro carbono aqui. Só temos 2 carbonos até aqui, temos que completar os 4. Então vamos colocar outro carbono aqui e outro aqui. 4 carbonos ao todo. Vamos completar com o número de hidrogênios. Então nós temos CH3, CH2, CH2, CH3. Quantos? Opa, tá faltando um hidrogênio aqui, ó. Tá vendo? Já ia esquecendo. Caracterizando a amina secundária. Quantos carbonos nós temos ao todo? 4 carbonos. Confere. Quantos nitrogênios nós temos ao todo? 1 nitrogênio. Confere. Quantos hidrogênios nós temos ao todo? 3, mais 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É um dos isômeros possível, formando uma amina secundária. Então tá aqui, ó, 11 hidrogênios. Seria possível outro isômero colocando entre esses 2 átomos de carbono aqui. É possível colocar aqui? Não. Seria um caso em que nós estamos rotacionando também. Então não seria um isômero. Seria o mesmo composto, estaremos repetindo o composto. Então esse aqui seria o carbono 1, esse aqui seria o 2,
3 e 4. Se eu trouxer o grupamento para cá, esse passa a ser o carbono 1. Aí seria o 1, o 2, o 3 e o 4. Não estaríamos mudando absolutamente nada. Seria o mesmo composto que espacialmente a gente apenas rotacionou ele. Como seria um possível? Entre o carbono 2 e 3. Seria outro possível isômero. Então vamos montá-lo. Carbono, carbono, nitrogênio, carbono e carbono. Temos aqui uma ligação simples, 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 simples. Aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. Como ela é uma amina secundária, ela está ligada a um hidrogênio aqui também. Esse composto é igual ao outro? Não. Aqui está entre o carbono. Vamos numerar aqui os carbonos. Vamos considerar isso aqui o 1, o 2, o 3 e o 4. Ele é um grupamento amina e ele está entre os átomos de carbono. Então é uma amina secundária, mas só que neste caso está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então é um isômero também. Qual seria um outro possível isômero neste caso? Colocando um radical, por exemplo, no carbono 2. C, C, N, C e um radical aqui, ó, C. E teríamos CH3, 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 NH. E aqui um H. E aqui entrando o hidrogênio que está faltando desse carbono. Então nós teríamos 4 carbonos, 1 nitrogênio e 6, 9, 10, 11 hidrogênios. É outro possível isômero. E para terminar o nosso estudo aqui, fazendo o último, é com uma amina terciária. Está entre 3 átomos de carbono. Então nós temos carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. 4 átomos de carbono. Está faltando o quê? Outro átomo de carbono. Então vamos colocar ele aqui. Quantos hidrogênios entram aqui? 3, 3, 2 e 3. Se você colocar um desse radical aqui, por exemplo, no outro carbono aqui, apenas rotacionou. E se colocar no carbono que está, digamos assim, na posição axial em relação ao nitrogênio, também você vai estar rotacionando ele. Então, independentemente de onde você colocar, se nós traçarmos um eixo aqui, nós podemos rotacionar ele nesse eixo aqui, e nós não estamos mudando um composto, na verdade. Então, se você somar todos esses isômeros que a gente fez, todas essas figuras que a gente desenhou, você vai ter aqui ó, a letra D. Foram 8 isômeros construídos. Até a próxima questão, pessoal.